manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito. O que está escrito aí? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te debaixo, porque está escrito. O que ele falou aí? Aos seus anjos ordenará, e a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Vocês continuam falando aí que eu tenho que reproduzir aqui, senão não sai lá na gravação, tá? Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, o que ele disse? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, vai embora, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Até aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é aquele que nos dá a vitória, porque o Senhor é aquele que vai adiante de nós. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha abrindo o nosso entendimento, ministrando o nosso interior, falando, Senhor, ao nosso coração. Tira as escamas dos nossos olhos, Pai, o véu do nosso coração. Eu deixo cativo em submissão a Ti, Senhor, a minha carne, o meu achismo, o meu intelecto, o meu conhecimento humano. E o Senhor tem liberdade na minha vida. O Senhor tem liberdade para falar conosco. Fala conosco, Senhor. Ministra os nossos corações. Desde já eu amarro todo valente na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito mentiroso, toda devagação da mente, lançamos na autoridade do nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa trazer vida e vida em abundância. Que o Senhor possa, Pai, nessa noite nos ensinar, nos dar as estratégias dos céus. Que o Senhor possa, nessa noite, dar a resposta, Senhor, daquilo que cada um tem clamado na Tua presença, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor. Nós vemos aqui as atitudes do Senhor Jesus antes de chegar nesse momento. A Bíblia nos ensina que o batismo é a nossa confissão pública de fé. E o Senhor Jesus, ele desce nas águas do batismo, aonde vem o Espírito de Deus ali, e a voz do Pai falando, esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer, ouviu. Batismo é para arrependimento dos pecados, mas Cristo não tem pecado. Cristo não precisaria confessar a fé. Ele faz como exemplo para que nós, hoje, fizéssemos o mesmo. Então, o que ele fez foi como exemplo. E logo após o batismo, o Espírito de Deus, porque E maiúsculo na Bíblia de Espírito é o Espírito Santo, amém? O Espírito de Deus, ele leva Jesus ao deserto, para quê? Para quê? Mas espera aí, Deus não é bom? E por que levou para ser tentado? Deus não é bom? Mas não foi o Espírito Santo que levou? E por que levou para ser tentado?
Por que ele precisaria passar pela tentação? Porque todos os homens que vieram antes dele caíram. Ele precisava cumprir aquilo que o Senhor determinou. Ele precisava cumprir os 40 dias que o povo tinha que passar lá no deserto. Lembra quando Deus tira o povo de Israel e leva para o deserto? E ele fala em Deuteronômio: eu te levei para o deserto para te humilhar, para mostrar o que estava para saber. Quem é esse saber? Você, aquele povo, saber o que estava no coração. Por que a gente vai para o deserto? A gente vai para o deserto para viver uma limpeza no nosso interior. Por que aquele povo foi para o deserto? Por que pastora, você está repetindo novamente essa passagem para nós? Porque muitos de nós estamos passando por um deserto. Mas nós não estamos entendendo o propósito desse deserto. Aquele povo passou 400 anos no Egito, sendo escravo, numa cultura diferente, adorando outros deuses. Presta atenção. Quando a gente olha para a história que o Senhor nos conta através da Bíblia, a gente vê um Deus que se relaciona diretamente com o homem, e ele fala com o homem e com a sua esposa no Éden. Nós vemos um Deus que fala diretamente com Abraão. E Abraão não tem dúvida no coração e ele obedece. Hoje, quando Deus fala no coração de muitos, quando Deus fala com muitos, às vezes através da própria palavra e do próprio louvor, ainda tem a incredulidade no coração. De tão distanciado que o homem ficou de Deus. Isaac caminhou com Deus. Não tinha Bíblia, gente. É Deus que falava e que tratava diretamente com os dele. Não tinha Bíblia. Não tinha teologia. Não tinha lugar físico para se cultuar. E nem por isso eles deixavam de entregar o culto a Deus, o sacrifício ao Senhor, os holocaustos, as ofertas ao Senhor. Nós vemos um José que teve um sonho e ele foi chamado para a preservação do povo de Israel. Nas 12 tribos de Israel, nós vemos de José saindo Manassés e Efraim. Não existe tribo de José, existe tribo de Manassés e de Efraim. Dos filhos dele. Vamos olhar para a história. Quem ensinou José lá no Egito que ele não poderia se deitar com a mulher de Potifar porque era pecado, senão o próprio Deus? Em que Bíblia ele leu? Não tinha Bíblia, gente. Se dava num relacionamento com Deus. Hoje, 2025 anos após a vinda de Cristo, o sacrifício dele na cruz e a ressurreição, após a descida do Espírito Santo, instituindo a igreja, o Senhor Jesus, ele falou: eu preciso ir ao Pai para que o Consolador desça e venha. É na mesma porção de Cristo Jesus que o Espírito Santo está. Ele é Deus e ele habita dentro de nós, segundo o que a Bíblia nos ensina. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Ele habita em cada um de nós. E ele se move através de cada um de nós. Nós temos o Espírito de Deus, que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, que é o nosso ajudador, que é o nosso conselheiro. Nós temos o Espírito de Deus que intercede por nós diante do trono do Pai, com gemidos inexprimíveis. Nós temos o Senhor Jesus como advogado nosso, diante de Deus. E nós temos uma Bíblia, que é a palavra de Deus, à nossa disposição, a qualquer tempo e a qualquer momento, para que Deus fale conosco.
E mesmo com tudo isso, a gente consegue errar mais que o povo. Porque a gente criou deuses. A gente criou na nossa mente, no nosso interior, um Deus para ser cultuado. A gente não se atenta para aquilo que a Bíblia diz acerca de Deus. Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em... Nem em Samaria, nem em Jerusalém. Porque aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu, disse Jesus. Ele estará. Então, se nós precisamos de tudo isso para entender e cultuar ao Senhor, quanto mais o povo de Israel, que estava como escravo. Escravo não só do pecado, mas um escravo literal, servindo os egípcios. Eles precisavam aprender a andar como livres. Eles precisavam aprender a se relacionar uns com os outros como seres humanos, livres. Então tinha lei civil, moral e cerimonial. Eles precisavam aprender a cultuar a Deus como Deus desejava. Toda a direção acerca do tabernáculo móvel foi o Senhor quem deu. Certo? Então não se tira um escravo do Egito e agora você está livre, faça o que você quiser. Você estrutura. São 400 mil pessoas tiradas do Egito que precisava de uma estruturação. Então Deus faz passar aquele povo pelo caminho maior. Presta atenção. Satanás, ele consegue oprimir de maneira tão grande o povo de Deus e algumas pessoas que elas perdem até a visão de quem são. Por quê, pastora? É só você olhar. Faraó disse assim: vamos matar os meninos porque esse povo é muito grande. E se eles se levantarem contra nós, acabou. Mas o povo de Deus não enxergava que ele era numeroso e que ele podia se levantar e sair. Ele não enxergava que ele podia sair sim daquela opressão e viver a promessa de Deus que era a terra de Canaã. Tem coisas que Deus já entregou nas tuas mãos. E porque você está sendo oprimido pela situação, oprimido pelo inimigo, porque tudo que você conhece é escravidão, você não enxerga que Deus te chamou para viver em liberdade. Você não está enxergando ainda que Deus te escolheu como nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para viver em liberdade, para a glória do nome dEle. Existe uma terra para você entrar. A nossa terra prometida é a Nova Jerusalém Celestial. E nós precisamos entender, o nosso entendimento precisa se abrir para isso. Aquele povo precisava reaprender. Por quê? Porque foi muito tempo. Foi muito tempo no Egito. Foi muito tempo de escravidão. Foi muito tempo sendo oprimido. Precisava aprender da maneira certa. E quando Deus tira, tinha um caminho que era mais curto. Existia um caminho mais curto para aquele povo chegar na terra da promessa. Só que Deus fala, não vamos fazer eles passarem por aqui. Porque eles vão se deparar com o inimigo, eles vão ter medo e eles vão voltar para o Egito para a condição de escravidão. Se eles não conseguiam se levantar para sair do Egito, e Deus teve que os tirar com braço forte, se você não conseguia sair lá do mundo, Deus teve que te arrancar com braço forte, para a glória do nome dEle, para cessar o tempo de escravidão na tua vida.
Ele não deixou aquele povo encarar o inimigo logo de cara. Ele foi preparar o povo para herdar a terra da promessa. E aonde ele foi preparar esse povo? No deserto. Então o deserto é o lugar onde Deus nos coloca para mostrar para nós quais são as áreas de fragilidade do nosso interior. O que está de fato no nosso coração, na nossa mente. Diz um ditado do mundo que diz assim: você quer saber quem é o homem? Dá poder para ele. Só vai revelar o que está no interior. Porque se ele se tornar um tirano, é porque a tirania estava no coração dele. Se ele se tornar um arrogante, um orgulhoso, é porque já estava no coração dele. O que Deus faz com esse povo? Leva para o deserto. Era para ser 40 dias. Tem coisa na sua vida que é para só ser 40 dias. Não é para se estender mais. Ali no deserto, era para eles viverem a limpeza dos sentimentos, dos pensamentos, da forma de agir conforme o mundo ensinou, conforme o Egito ensinou, da forma de cultuar conforme o Egito ensinou. E mais do que isso, era para eles enxergarem os milagres sobrenaturais do Senhor. Sabe o que o texto de Deuteronômio capítulo 8 diz? Eu te coloquei no deserto para te humilhar. Essa humilhação, ela tem a ver com privação. Deus começou a privar eles de algumas coisas. Para que eles tivessem uma dependência no Senhor. Para que eles entendessem que não era do braço da carne, que não era da mão do faraó, que não era na condição do Egito, mas que toda sorte de provisão vinha das mãos do Senhor sobre a vida deles. Em Deuteronômio, capítulo 8, o Senhor fala: eu mandei o maná dos céus, as suas vestes não envelheceram, o seu sapato não se rasgou, porque de tudo eu provi sobre vocês. Aonde foi isso? No deserto. E tudo que eles precisavam passar era 40 dias. Mas no deserto, eles começaram a murmurar, a reclamar. E o que era para ser 40 dias virou o quê? 40 anos. Tem guerra na sua vida que você estende por causa da sua boca. Fecha a boca. Fecha a boca. Se não for para dar glória a Deus, se não for para profetizar a palavra do Senhor, fecha a boca. 40 dias. Ai, mas lá no Egito a gente tinha carne a se fartar. Eu fico pensando, que escravidão é essa que escravo pode comer à vontade? Mentira do inferno. Querendo prender, querendo fazer retroceder, querendo voltar aos grilhões do passado. E toda hora Satanás quer fazer a gente voltar para o passado. Mas do passado não me lembro mais, em nome de Jesus. Eu tenho uma nova história, uma nova vida, eu tenho uma promessa. Sou nova criatura, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Agora eu ando em novidade de vida. Agora eu ando na porção do Espírito Santo de Deus. Eu não ando mais na porção da carne. Sabe qual é o problema? Aqui em Mateus, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado e vencer. E cumprir os 40 dias que Israel não cumpriu lá atrás. Mas lá, o Senhor Deus leva o povo ao deserto para passar os 40 dias, para entrar na terra de Canaã, terra que mana leite e mel, terra prometida, terra onde florescia, onde o que se plantava nascia, onde os gados eram em abundância. E eles passam 400 anos não, 40 anos. 400 anos foi a escravidão. 40 anos. Tudo tem 4, né, Jesus? O que é esses 4? É o quê? É o quê? Fundamentando. É mesmo, pastor Anselmo me ensinou. Esqueci
Eu sou ruim de memória. Nossa, se não é o Espírito Santo na minha vida. Fundamentando. 40 dias para fundamentação de uma nova história, do novo tempo, de uma entrada na terra prometida, de viver aquilo que é a palavra de Deus, a promessa de Deus. Era isso que eles tinham que passar. E eles acabam ficando mais tempo ali. Por quê? Porque murmurou. Porque reclamou. Porque ficou lembrando do passado. Porque ficou desejando as coisas do Egito. Porque toda hora estava na orelha de Moisés. Ai, você trouxe a gente para o deserto para morrer de fome. Jesus, tem misericórdia. Ai, porque vai morrer de sede. Fala a rocha, bate na rocha, conversa com a rocha. Dá água de beber, ele quer te dar água para beber. Dá de beber para esse povo. Coluna de fogo. Nuvem sobre a cabeça do povo. Para o sol não arder na muleira. Coluna de fogo à noite para aquecer o povo, para o povo não morrer, para aquilo que eram os bichos não comer eles. Deus o tempo todo presente no deserto. Eles ao invés de olhar, glorificar, agradecer e aprender o novo de Deus para entrar na Canaã, eles fazem o quê? Abre a boca para murmurar. O deserto é a escola de Deus para nos limpar. Filho não pode andar sem correção. Olha a diferença. O Espírito de Deus leva Cristo para o deserto para ser tentado. No deserto é lugar de consagração. Já que eu vou para o deserto, eu vou jejuar e orar. 40 dias e 40 noites em consagração. Eu não preciso que Deus me prive. Eu mesmo me coloco em privação de alimento para ser fortalecido por Ele em nome de Jesus. Um servo de Deus que é guiado pelo Espírito Santo, ele entende aquilo que ele precisa fazer. No deserto é lugar de você jejuar, é lugar de você orar, é lugar de você acreditar na promessa em nome de Jesus, é lugar de você adorar o Senhor do jeito que Ele te direciona em nome de Jesus. É para isso que a gente vai para o deserto, para fortalecer a nossa fé. É lá que nós somos revestidos de história, de poder, de autoridade. É lá que nós somos marcados pelo Senhor para andar no novo tempo em nome de Jesus. Amém? Observa que no deserto, com o povo de Israel, todo momento que você lê a Bíblia, você não vê. E Satanás incitou o coração. Satanás apareceu lá para o povo. É assim? Não. Mas a gente vê obras da carne. A gente vê a rebelião de Coré. A gente vê a rebelião de Miriam. A gente vê a murmuração do povo. A gente vê o povo brigando e competindo. E Moisés fala, quem dera todos profetizassem. Foi Moisés que falou? Moisés. Estão profetizando aqueles lá. Quem dera todos profetizassem. É isso que a gente vê. A gente vê obras da carne. O tempo todo. Satanás praticamente não precisou fazer muita coisa, né? Porque a obra da carne reinava. Eles andavam pela carne, eles viviam pela carne, eles comiam pela carne, tudo é a carne. Tanto é que clamava, manda carne, que eu tô com vontade de comer codornize. Deus manda uma nuvem de codornize, vai comer até sair pelos narizes. Ou vontade de andar pela carne. A nossa carne foi mortificada num batismo em nome de Jesus e nós andamos no Espírito. Quando chega lá com Jesus, cadê a carne? 40 dias e 40 noites depois, Jesus teve fome. É uma necessidade humana do quê? Do quê? Da carne. É natural, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, você vai ter fome. A gente passa 3 dias e já está morrendo de fome? Ou só eu que sou assim? Um dia. Zé Carlos falou que um dia. O Fábio é 2 horas. 2 horas é o suficiente. O Andrei deve ser meia hora, porque ele está em fase de crescimento. Toda hora está igual passarinho na geladeira.
A Alana, ela tá num projeto de fechou a boca, porque agora eu vou ser fitness. Ninguém me dê chocolate pra Alana, hein? Só cacau em pó. Guaraná de pó. Guaraná para dar energia, porque ela precisa malhar. Não? Pode Guaraná, que você bota na água e toma. Não? Pode produto natural. É ruim? Não, mas aí você adoça com mascavo e tá tudo bem. Você entende isso? A necessidade da humanidade de Jesus, da carne de Jesus. Eu tive fome, ele teve fome. E nessa necessidade, o que Satanás faz? Não murmurou, não reclamou, não chiou, não agiu pela carne. Então eu vou cutucar para quê? Para derrubar. Cuidado com aquilo que você tem necessidade. Cuidado com as necessidades da sua carne. Nós temos uma palavra de Deus que diz, e ela é clara. Ela é muito clara. O Fábio trouxe aqui a mesma palavra ontem. Nós não precisamos andar como gentios, preocupados com quanto haver de comer, de beber e de vestir. Porque o nosso Pai que está no céu nos vê e nos supre. Aí você vai falar assim, por que está faltando na minha casa? Meu irmão, se você está no deserto e está passando por privação, é porque Deus está passando você num processo de tratamento de uma coisinha chamada Porque você quer fazer, você quer realizar, você quer trazer. É o braço da sua? Nesse mesmo capítulo ele fala, eu coloquei vocês no deserto, Deuteronômio capítulo 8 ele fala, não te esqueça de onde saiu. Aí ele fala da terra, para quando entrares na terra não achar que foi vocês, o braço da carne de vocês que conseguiram. Foi ele que fez. Quando você entende e você já se coloca no processo de humilhação perante de Deus, de abrir o coração e falar, Senhor, para de dar desculpa por orgulho. A pessoa fala, você tem orgulho? Eu não tenho orgulho. O maior orgulhoso é aquele que diz que não tem, disse Agostinho, um dos pais da igreja. Está passando pelo processo, porque ele está te ensinando a depender dele. Hoje você come a maná, amanhã você come do fruto da terra. Hoje você come maná, mas amanhã você come da terra que emana leite e mel. Por quê? Porque aí a terra não vai ser o teu Deus, o teu trabalho não vai ser o teu Deus, o braço da tua carne não vai ser o teu Deus. O teu Deus vai continuar sendo aquele que criou os céus e a terra, e é ele que manda o suprimento sobre a tua vida. Lembra? Abacuque. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, eu todavia o louvarei. Fizeram até louvor. Quer ver que você sabe? Ainda. Sabe não, Lucas? Todavia me alegro. Não tem que ser da boca para fora. Na hora que o negócio aperta lá na sua casa, que o negócio está tenso, é aí que você se levanta e fala, ainda. É nessa hora que você mostra, não, peraí, eu tenho uma palavra, eu vou glorificar o Senhor. Senhor, não estou entendendo qual é o processo que eu preciso passar, porque são só 40 dias, não são 40 anos. Mas ao invés de você se levantar e dizer, ainda, você fala o quê? Porque Deus não me ama. Essa é a primeira frase. A segunda, ele me esqueceu. Eu cumpro o meu ministério, por que eu estou passando por isso? Eu entrego o dízimo, a oferta, eu fiz o voto, por que eu estou passando por isso? Porque Deus quer o teu coração para a glória do nome dEle.
Deus quer limpar, Deus quer transformar, Deus quer santificar em nome de Jesus, amém? Aí Satanás vai lá, encher a paciência de Jesus, falando, tá com fome, né? Se é filho de Deus, aí ó, Deus não te ama, tá vendo? É mentira, você não é filho. Se é filho de Deus, tá vendo? É tudo perca de tempo esse jejum, essa oração que você faz. Não! Balela daquela pastora, conversa fiada. Mentira. Tá falando isso por causa daquele negócio lá. Tá falando isso por causa daquilo. Tá falando isso por causa daquilo outro. Meu irmão, aprende a identificar as falas do inferno em nome de Jesus. E não deixa descer no teu coração. O que ele fala? Transforma essas pedras em... Aí, ó, usa para o seu benefício. Diabo, do grego, diz que é maldizente. Que lança uma pessoa contra a outra. Deixa eu fazer uma pergunta. De repente a sua casa é diferente. Você está lá na sua casa e alguém fala. Você fala assim, ô esposa, não sei o que lá no armário. Você está falando o que do armário que eu não faço, que eu não... Mais ou menos assim. Na casa de quem acontece isso? Levanta a mão. Só na minha? Eu dei o exemplo do armário. Vou explicar de novo. Vamos supor. O pastor vira para mim e fala assim. Ô Gisele, não sei onde está meu sapato. Você está falando que eu perdi seu sapato? O que tenho eu com o seu sapato? Só na minha casa acontece coisa assim? Na casa de todo mundo. Deu para entender? Você fala a pessoa entende? Só na minha casa? Coloca um contra? Às vezes você chega e fala assim, ó, vigia, estava orando por você e eu senti a presença de demônio. Você está falando que eu sou endemoniado? Não, eu estou falando que Satanás está querendo te derrubar. Vigia. Estou intercedendo pela tua vida. Vigia. Mas ao invés de vigiar, outra pessoa faz o quê? Cai na balela de quem? Meu irmão, acusador, maldizente. Cuidado com o que você fala. Se não tiver nada de bom para falar sobre alguém, não fale. Ore pela vida dela. Não maldiga, em nome de Jesus. Não se aliancie com o inferno, em nome de Jesus. Se o que você for falar não servir para edificação, fecha a boca. Presta atenção. Se ele está ali para colocar um contra o outro, e você identifica na sua casa, por que você vai cair de novo no mesmo lugar? Nós estamos falando de tentação. Ou você acha que é só pão de comer? Você acha que ele está fazendo o quê? Ele está tentando desestabilizar a tua casa, desestabilizar a tua família. Mas como você não anda pela carne, como você não caminha mais pelas suas emoções, ele não vai ter mais esse espaço em nome de Jesus, porque você caminha pela palavra de Deus. Em Marcos, a transliteração do hebraico é adversário, acusador. Presta atenção. Veio a confusão. Você denunciou, veio a confusão. A pessoa se moveu na carne. Aí já vem a acusação, porque você sempre faz assim, porque você não entende, porque não sei o quê. Já vira aquele rebuliço, aquela vergonha. Divide a família. E o que a palavra de Deus diz acerca sobre a divisão dentro da casa? O que Jesus ensina? Para de brigar.
Aonde a briga, a ira, a divisão, a discórdia, Gálatas capítulo 5 é obra da carne. Foi por causa disso que o povo passou no deserto. Ciúmes, contenda. Foi por causa disso que eles ficaram no deserto. A opção de sair do deserto, ela é sua. Deus não tem deserto para você ficar 40 anos, não. Deus tem apenas 40 dias só para mostrar o que está no seu coração, para você arrancar logo e viver a promessa dele em nome de Jesus. A gente está falando de tentação, amém? Porque Jesus, ele também foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado, para nos mostrar como nós vencemos a tentação. Tentação não se vence com o quê? Com posicionamento. Então ele se coloca ali em jejum, ele se coloca ali em oração. Ele se coloca ali na presença de Deus. E na hora que tem fome, Satanás vem oportunamente querendo fazer o quê? Que ele peque. E o que ele faz? Querendo questionar a identidade. Querendo questionar a filiação. Querendo questionar aquilo que era o chamado dele, porque o chamado dele era como filho de Deus para morrer na cruz em nosso favor, pelos nossos pecados, querendo arrancar ele do chamado, querendo arrancar ele do propósito, querendo derrubar ele. Ô meu irmão, quantas vezes a gente vive isso? E como você vence a tentação? Fortalecendo-se no Espírito, com jejum, oração e posicionamento. Há uma palavra de Deus. Você não anda de acordo com as suas necessidades. Você anda de acordo com a palavra que Deus libera sobre a tua vida, em nome de Jesus. Abre lá em Tiago, capítulo 1. Versículo 12. Quem achou, dá um aleluia. Lembrando que Jesus passa pela tentação como um homem. Não como Deus. Ele está ali como homem, vencendo como homem. Nos ensinando como passar. Amém? Acharam? Capítulo 1, versículo 12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido provado, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Precisa permanecer na aprovação. Aí vem a aprovação, o que você faz? Não vou orar mais. Não vou para a igreja. Abro mão do jejum. Ai, não estou bem hoje, não estou sentindo no meu coração de ministrar a palavra. Meu irmão, se toda vez que eu tivesse mal, não viesse trazer uma palavra, uma vez a cada 3 meses? Ai, pastor, você está falando que você está mal sempre? Não, estou falando que sempre Satanás vai levantar alguma situação. Se você não vigiar, isso rouba. Não estou bem para interceder. Como assim? Vai buscar no Senhor. É o dia que o Senhor escolheu para você estar ali posicionado. É o seu dia de estar posicionado. É nessa hora que você fala, hoje tu não me rouba. Daqui eu não saio, daqui só Jesus que me tira. Você não quer que eu ore? Eu vou orar mais. Você não quer que eu jejue? Eu vou jejuar mais. Você não quer que eu adore? Eu vou adorar mais. Você não quer que congregue? Então eu vou congregar mais. Mas eu não vou ser roubado. Eu não vou fazer a vontade do inferno em nome de Jesus. Persistência, resistência. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, porque ele se submeta a Deus, obedeça ao Senhor e resista ao diabo, porque ele vai fugir em nome de Jesus. Versículo 13.
Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria, parênteses, cobiça, desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa, fecha parênteses. Quando esta atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao... E o pecado, uma vez consumado, gerar... Vamos fazer um outro parênteses. Seduzir. Olha como a Aurélia ajuda a gente, né? O pai dos burros, como dizia seu Darcílio. Olha lá, ó. Seduzir, atrair, encantar, fascinar. Ó insensato Gálatas, capítulo 5, quem vos fascinaste, que começasse no espírito e terminasse na... O que é fascinação, meu irmão? É o mesmo que encantamento. O desejo ardente de ter algo, de ser desejado, de trazer alguma coisa para si, de viver algo, chama-se cobiça. E essa cobiça, quando esta o atrai e seduz, quando eu deixo-me ser levada por esse desejo da carne, eu olho e também quero. Ou eu olho e me sinto bem com aquilo, mesmo sabendo que desagrada ao Senhor. Aquilo atrai, aquilo seduz, aquilo fascina, aquilo envolve totalmente. E tem mais. Sabe o que sedução também significa? Conversar com manha. Ai, eu queria tanto amorzinho. Pede com jeitinho, manipulação do inferno. Não é pede com jeitinho, não. Se o que você está pedindo é da vontade de Deus, antes que venha na tua boca, o Senhor toca no coração do teu marido para fazer eu te entregar. É oração, Senhor, eu quero, mas ele falou que não, mas eu quero. E se for da vontade de Deus, te entrega. Não é, ai querido, isso é manipulação. Isso é espírito de Jezabel. Manipulação. Você é lavada, remida no sangue do Cordeiro e você não anda com manipulação. É persuadir com astúcia. A serpente mais astuta dos animais. Isso me lembra o Chapolin, não contava com a minha astúcia. Astuta, chavequeira, 171. Entendeu? Astúcia. Cuidado, presta atenção. Está faltando estar com os olhos atentos em nome de Jesus. Oh, Satanás vem com a cobiça dos teus olhos e você abre o coração para ser atraído, seduzido, para viver encanto, está quebrado em nome de Jesus. Foi para a liberdade que Jesus Cristo te chamou. Quer ver? Sob a promessa de vantagem. Aí nós vamos voltar lá para Mateus capítulo 4, porque se encaixa perfeitamente conforme o Espírito Santo me deu. Segunda tentativa de Satanás. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. Ai, meu Deus. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem,
e eles se te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Meu irmão, promessa de vantagem. Olha a astúcia de Satanás. Pega a palavra de Deus, está escrito mesmo. Está lá em Salmo, se eu não me engano, 92, versículo 11 e 12, ou é 91, versículo 11 e 12. Está lá, está escrito, é verdade. Cuidado. Jesus podia falar, realmente está escrito. Vou me atirar. Olha, tá vendo? Ó, tá aqui, ó. Vamos lá. Abre lá em Salmo, só para você não ter dúvida, porque eu não tenho. Salmo o que mesmo que eu falei? 91, gente. Versículo 11. Só para você não ter dúvida. Acharam? Salmo 91, versículo 11. Vamos do 10. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisará leão e áspide, calcará os pés do leãozinho e a serpente. Está escrito ou não está? Cuidado! Nos últimos tempos, haverão falsos mestres, falsos profetas que trarão falsas doutrinas. Cuidado! Está escrito ou não está? Está escrito, mas se o Espírito de Deus não estivesse ali, se o Senhor Jesus não entendesse da palavra, se Ele não fosse a própria palavra encarnada, Ele não saberia o que estava no coração de Deus. Lembre-se que a palavra de Deus diz, o Espírito de Deus prescruta, entende das coisas do Senhor, das profundezas do Senhor, e por isso o Senhor Jesus tinha autoridade para falar. Também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Você precisa do Espírito de Deus, para quando Satanás quiser manipular essa palavra, você entender o que estava no coração de Deus a teu respeito. Para que você não caia nas mentiras do inferno, nas manipulações que ele tem trazido para esses últimos dias. Entenda uma coisa, Satanás não mudou, ele não mudará, ele não vai mudar. Não tem amor, não tem compaixão, não tem misericórdia. Você está lá no ringue, tomando porrada, porque não está fazendo do jeito que o treinador Espírito Santo está te orientando. Então está apanhando porque não está obedecendo. Está tomando porrada porque não está obedecendo. Na hora que você revidar, a causa está ganha. A luta, a vitória é sua. Está apanhando porque não está praticando. Ele não tem compaixão. Quem já assistiu aqui Rocky Balboa? Porrada, 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 o cara estourado, inchado, sangrando. Não é assim? A gente fala, agora morreu. Ele está ali tomando porrada na resistência, permanecendo firme e inabalável. De repente o outro cansa de bater, fala, agora é minha vez. Mas você não é para ficar apanhando todo esse tempo. É só obedecer o treinador. Na verdade, não é para acertar um murro em você se você obedecer o treinador, que é o Espírito Santo. Entende que tem lutas que é até a morte. Qual o objetivo de Satanás? Roubar, matar e destruir. Aí a pessoa está lá, perdeu sangue. Não aguenta mais. Você acha que ele vai falar assim, não, vou parar para ele respirar. Nocaute. Ah, ganhei. Tá entendendo? Ele não tem compaixão, ele não tem misericórdia.
Ou você se levanta nessa guerra e se posiciona conforme o Espírito Santo está falando, ou você vai apanhar, ele vai destruir. Mas na tua vida, a partir de hoje, não vai fazer mais, em nome de Jesus. Você vai se levantar e você vai ter vitória, porque a vitória é tua, em nome de Jesus. Aquele que nunca perdeu está na tua frente para te dar vitória, em nome de Jesus. Você entende que ele usa a palavra desde o princípio? Olha com Eva. Você não pode comer de nenhum fruto da terra, do jardim? Não, a gente pode sim. Só do conhecimento do bem e do mal. Porque se eu comer dela, eu não posso nem olhar. Se eu olhar, eu morro. Se eu tocar, eu morro. Aumentou. Não aumente as direções que Deus te dá. Talvez no coração de Eva fosse um peso não poder tocar no fruto. Talvez para Adão não, ele ia lá, tirava o pó da fruta e tá tudo bem. Nem desejou. Mas olha que a serpente mais astuta, mais sagaz dos animais fala para Eva. Certamente não vai morrer se você comer. Você vai ser conhecedora. Ó, ser conhecedor é bom. Do bem e do mal. Mas conhecer é bom. Qual o problema de ser conhecedor? Ah, então não tem nada demais. Eu vou comer. Eu não morri. Toma, Adão. Eu não morri, estou viva. Só porque Deus não explicou que a morte era moral e espiritual e gradativa, não significa que ela não estava morrendo. Presta atenção. Está caindo porque não está ouvindo o Espírito Santo. Está saindo porque não está ouvindo o Espírito Santo. Está indo para longe daquilo que o Senhor tem para a tua vida, porque não está ouvindo o Espírito Santo. Vai resistir no deserto e vai ter vitória em nome de Jesus. Vai viver a promessa de Deus em nome de Jesus. Vai entrar na terra prometida em nome de Jesus. Nunca mais você vai questionar a identidade que o Senhor te deu de lavado remido no Espírito Santo, no sangue do Cordeiro. Nunca mais vai duvidar de que é templo do Espírito Santo de Deus. Nunca mais vai duvidar do amor de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Aí depois, para finalizar, e é o meu, não é o do pastor não. Jesus, ele ignora todo o questionamento de Satanás. Porque ele não tinha a necessidade de provar para alguém que ele é o Filho de Deus. Ele não tinha necessidade de manifestar o poder só para que visse ele é o Filho de Deus. Não tinha orgulho nele para falar assim: como assim tá achando que eu não sou filho de Deus? Não tinha ofensa. Fala pro pé de limão: você não é um limoeiro. Fica esperando a resposta dele. Quem tem fruto, irmão. Quem tem fruto, tem fruto. Quem não precisa provar nada. É e acabou. E depois de tanto tentar e não conseguir, ele revela o que ele sempre quis desde o começo, a adoração. Lembra que a gente aprendeu? O Deus que você obedece é o Deus que você se assemelha? Tudo isso te darei se prostrado me adorastes. Ganância, poder. Você acha que aquele que é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que sabe para que foi chamado, vai cair por migalha? Você não foi chamado para cair por migalha. Foi restituído após a ascensão de Cristo todo o poder sobre ele, toda a autoridade, tudo aquilo que era dele foi restituído a ele. Ele só se esvaziou da glória dele para que pudesse cumprir
O propósito de Deus era momentâneo, e depois ele reaveu tudo aquilo que era dele. E por que você está trocando o que o Senhor tem para você por migalhas? Você foi chamado para a glória do nome do Senhor. Você foi chamado para adorar Jesus Cristo. Você foi chamado para glorificar o nome do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família. Você não adora trabalho, você não adora esposa, você não adora filho, você não tem outros deuses na sua vida que não seja Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é por necessidade, não é por reconhecimento de poder, não é por aquilo que Satanás manipula na palavra, não é pelas falsas doutrinas. Você não vai cair em tentação em nome de Jesus. Não é pela cobiça da carne, não vai cair. Fortaleça no Espírito, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se coloca de pé em nome de Jesus, com o entendimento dessa palavra. Com entendimento do que é esse deserto. Não é porque Deus é mau, não é porque Ele tem filho preferido, não é porque Ele não te ama, não é porque Ele te esqueceu, amém? É porque você precisa abrir mão de algumas coisas. É porque você precisa caminhar com o Senhor e conhecer, não de ouvir falar, mas de andar com Ele, de experiência com Ele. Sabendo que dos céus você é revestido de poder e autoridade. Se coloque em oração em nome de Jesus. Pergunte ao Espírito Santo aquilo que você precisa aprender, que não aprendeu ainda. Pergunte ao Senhor Jesus aquilo que você precisa vencer e que muitas vezes você cai no mesmo lugar. Porque está no quê? Na fascinação, na cobiça na alma, está na manipulação do inferno. A partir de hoje não estará mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque Ele é poderoso. Poderoso para te dar vitória. Poderoso para te dar livramento. Pede ajuda para o Espírito Santo, porque Ele é o teu ajudador. Clame ao Senhor. Nas lutas internas, nas lutas contra a nossa cobiça, com nossa própria carne, aquilo que a nossa carne deseja, dos desejos desenfreados da nossa carne, em nome de Jesus, que tem dias que a nossa carne deseja mais, tem dias que a nossa carne deseja muito. A nossa carne deseja, e nos dias de necessidade o acusador e o tentador aparece, em nome de Jesus. E o Senhor, que sonda a mente e coração, o Senhor sabe desses dias de fragilidade, em nome de Jesus, porque muitas vezes a carência não é suprida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas nós não vamos ceder ao tentador, no nome de Jesus. Nós temos refúgio. Nós temos lugar de refúgio para buscar. Em nome de Jesus, nós temos a presença, que é o nosso refúgio, para buscar nos dias de fragilidade, para buscar nos dias de tentação, para buscar nos dias em que a carne, ela deseja, as setas malignas venham contra nós, mas nós temos lugar de refúgio, nós temos uma palavra
que nos norteia, e temos o Deus poderoso, temos o Espírito de vida e ressurreição, que nos vivifica o corpo mortal. Aleluia. Tem pessoas casadas que você tem enfrentado, recebido setas, e que você tem enfrentado lutas na sua área sexual. Em nome de Jesus, não ceda. A tua carne não é maior do que o Espírito que te criou. Você não vai ceder. As mulheres que aqui estão, você vai procurar a pastora, você vai orar, você vai buscar ao Senhor, e se precisar sentar, trazer orientação, vamos trazer orientação para os maridos, mas você não vai ceder aos desejos da sua carne. Você não vai fazer aquilo que o tentador deseja que você faça. Em nome de Jesus. Não, mas pastor, eu tenho uma necessidade. A necessidade sua não é maior do que o teu Deus. Em nome de Jesus. Os homens, você não vive de desculpas. É porque isso, é porque aquilo outro. Em nome de Jesus. Mas eu fiz isso por causa daquilo outro. Porque... Não. Tem um tentador. Tem propostas, tem sugestões. Em nome de Jesus. Você não vai falar aquilo que a tua boca, eu falo mesmo. Em nome de Jesus, é o que o tentador fala para você falar. Em nome de Jesus, nós não vamos ceder às tentações. Porque tem gente aqui que a tentação é o falar. Em nome de Jesus, se fecha a tua boca. Você vai destruir a tua casa com aquilo que vai sair da tua boca. Em nome de Jesus, faça um jejum de você fechar a tua boca. Você está destruindo o ânimo de pessoas com aquilo que sai da tua boca. Fecha a tua boca. Não é você que convence, é o Espírito Santo. Não é você que convence, é o Espírito Santo. Não é você. Você não tem poder. É o Espírito Santo quem convence, quem conduz, quem dirige. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te desejamos. Nós buscamos a tua presença nesta hora como lugar de refúgio, como desejosos da sua presença. O desejo da carne muitas vezes é grande, a fragilidade da carne, da alma, a fragilidade, os desejos são muitas vezes desenfreados, mas maior é o desejo pela tua presença. Maior é o desejo de cumprir a tua lei, Senhor, e nela medita de dia e de noite. Em nome de Jesus, maior é o desejo por ti, Senhor. Como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma tem sede do Deus vivo. Aleluia. Troque o desejo da carne, troque o desejo desenfreado pelo desejo do Espírito, pelo desejo de buscar a presença.
Tem coisas também que o tentador, ele fala assim, não fala, não libera o perdão. Que aí você vai dar esse gostinho, é tudo que ele quer. Eu sou assim mesmo, em nome de Jesus. Você não é assim mesmo, coisa nenhuma. Você é aquilo que Deus te fez para ser. Você é aquilo que Deus te formou antes no ventre da sua mãe. É isso que você é. Claro.